O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha em até 40 gramas. Só que na Câmara, no Congresso Federal, tramita a PEC das drogas, que pode ter um resultado diferente desta decisão do STF. E é para falar sobre esse assunto e outros também, como a tentativa de execução contra o ex-presidente da OAB, Renato Neri, está aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB Estadual, Leonardo Bernazzoli. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade, né, e desejo uma boa tarde a todos aí, os telespectadores. Começando aí pela tentativa de assassinato contra o advogado Renato Neri, ex-presidente da OAB. O senhor é lá da Comissão de Direito Penal. A OAB já tem mais alguma informação além do que a imprensa já divulgou? Olha, a nossa presidente, Gisela Cardoso, ela está acompanhando de perto as investigações, está cobrando ali a celeridade máxima possível dentro daquilo que é permitido, né, dos órgãos de investigação. Já entrou em contato com o próprio secretário de Segurança, as diligências estão sendo realizadas, né, então eu creio que em breve esse caso vai ser esclarecido, assim como nós já tivemos de outros, né. Infelizmente, essa prática violenta aí contra a advocacia está se tornando comum, rotineira. No caso de Roberto Zampieri, ainda não foi totalmente resolvido, né? O outro advogado assassinado, né? Até onde... Tem uma confusão com um celular lá que entrou STJ, STF, CNJ, não é? Até onde as informações foram permitidas, o que nós apuramos no caso do nosso colega Roberto Zampieri, é que há ainda uma certa discussão com relação à autoria, mas nós ainda, por óbvio, a investigação ela revela um munus mínimo, né, de culpabilidade, de autoria, que vai ter que ser colocada, imposta em juízo, né, que aí nós teríamos ali o processo para poder averiguar. Em relação aos efeitos colaterais dessa investigação, a respeito... Tem algum magistrado com envolvimento nesse caso de Roberto Zampieri? O senhor sabe disso ou não? Eu realmente não posso afirmar, não tenho essa informação, né, simplesmente tenho a informação a mesma que foi divulgada pela imprensa. Mas o que nós podemos ter em relação a esse fato, né, de paralelo com o que aconteceu hoje, essa tragédia de hoje, é que de fato nas duas oportunidades a OAB Mato Grosso ela foi bastante incisiva e obteve a resposta o mais breve possível, né, da Polícia Judiciária Civil, né, que investigou, apurou e está esclarecendo os fatos. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Em relação a essa questão da descriminalização da maconha por parte do STF, a reação da sociedade tem mostrado que o assunto ainda não está maduro, certo? Muitas pessoas não concordam com essa decisão. Aos olhos do senhor, que atua, né, na defesa criminal, acredita que o que foi decidido está adequado? A quantidade, já que muito tem se apontado como sendo 40 gramas, uma quantidade demasiada para somente ser qualificado como usuário, e realmente isso, um dos principais argumentos a favor, ajuda a eliminar uma certa desigualdade, um preconceito do processo penal em relação a pessoas que, como no caso concreto que foi julgado, né, um cidadão que foi apreendido com 3 gramas de maconha e acabou ficando preso por vários meses. Qual o seu entendimento diante dessa situação toda? O meu entendimento é que o ponto principal de relevância desse julgado, com a proposta de emenda constitucional, da legislação de drogas que está em vigor ainda, é a insegurança jurídica, né? No Brasil nós retalhamos muito o ordenamento jurídico, retalhamos muito as leis, inclusive com novas propostas, né, legislativas e com julgados extensivos interpretativos do Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo que essa medida, ela na verdade, ela não ajuda e nem atrapalha, ela só confunde. Até porque esse problema de drogas no Brasil, ele tem que ser repensado de uma maneira mais estrutural, mais técnica e mais razoável, né? A legislação inicial de drogas era de 76, a antiga lei 6368. A gente conseguia identificar a figura do usuário pelo artigo 16 e do traficante pelo artigo 12. Né? Aquele que consome era criminoso, o usuário era criminoso, e o traficante também com uma pena maior. Veio a legislação de 2006, que é a Lei 11.343, e aboliu a figura do usuário como criminoso.
passando a ser um ilícito administrativo ou civil. Existem várias discussões Desde doutrinárias antes já é técnicas. assim. E já é assim. Então, o artigo 28 ele já traz lá a figura do usuário, aquela pessoa que porta a droga para consumo pessoal, uma pessoa que ela é um problema de saúde pública, não é um problema do direito penal. Essa pessoa ela é reconhecida pela lei, a legislação de 2006, como uma pessoa que não domina suas vontades, não domina suas razões. E por isso ela precisa do quê? De um tratamento. Doutor Leonardo, qual a avaliação da OAB em cima do que o senhor acabou de falar? De um lado, o entendimento é de que o dependente químico é um caso de saúde pública. De outro, querem transformar em um caso apenas de polícia. Quando a gente observa a criminalização de conduta, a primeira conclusão que nós devemos tirar é que o Estado falhou nesse ponto. Então, quando ele não consegue resolver dentro da administração pública, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, o Poder Legislativo joga para o direito penal, né, que é o ralo, o gargalo ali dos problemas sociais do Brasil. Então, eu não consigo resolver um problema, eu vou lá e criminalizo a conduta e jogo para a segurança pública. E aí não tem o seguinte, não tem uma política de saúde pública para recuperar o dependente. Basta a gente lembrar da lei de drogas atual. É por isso que empurram com a barriga. Empurram com a barriga. Nós criminalizando a conduta do usuário de drogas em 2006 e a própria lei já previa a possibilidade do magistrado determinar a internação daquela pessoa, considerando ele um dependente químico, uma pessoa doente que precisa do tratamento para se desintoxicar. Compulsório ou não? Não, recomendaria e determinaria, né? E a gente sabe que essa determinação compulsória, ela precisaria de um regramento melhor. Mas o que acontece? A gente não consegue nem melhorar, né? Nem se não for construído em um hospital. Aqui. Nenhuma clínica foi construída. Mas internar onde? Exatamente. Esse é o problema. O Legislativo fez essa mudança, né, de tirar a figura do usuário como criminoso, e o Executivo não cumpriu o que a lei previa. A gente deveria ter as clínicas de internações. Nós sabemos hoje... E o Judiciário não cobrou do Executivo. Não cobrou do Executivo e ficou esse buraco na legislação. O usuário ele ficou praticamente sem tratamento algum, tanto pelo direito penal quanto pelo direito civil e administrativo. Tem previsão de aplicação de pena de multa, de determinação a frequentar cursos de conscientização, a internação, só que essas medidas se tornaram inócuas porque o Executivo não cumpriu o papel dele. Então, de 2006 a 2024, nós tivemos um buraco. E o aumento dos casos só foi subindo o aumento dos casos. E aqui que nós tivemos agora uma reação. O poder público tinha que reagir de alguma forma. E aí a gente tem agora o quê? Uma reação dúbia em sentido oposto. Vem o Legislativo com uma proposta para criminalizar novamente a conduta do usuário. Quantidade. E vem o Supremo agora numa interpretação extensiva de um julgado anterior dizendo o seguinte, olha, até 40 gramas não é tráfico. E nessa possibilidade de também termos essa PEC das drogas sendo aprovada, 2 turnos lá no Congresso Nacional, qual das decisões prevalecerá de fato? De fato, vai prevalecer a emenda constitucional. Emenda constitucional. Pelo princípio da hierarquia das normas do Brasil, a Constituição da República ela tem... Não é possível que o Supremo julgue essa emenda por alguma hipótese e declare inconstitucionalidade? Existe a possibilidade depois de algum órgão competente, o Ministério Público, a OAB, Sim. ou a Defensoria, propor uma ação para se discutir determinada interpretação do novo texto e o Supremo dê ali mais um porém, entretanto, contudo e todavia. Doutor, nosso tempo acabou, mas só uma perguntinha rapidinho e a resposta também. Nessa decisão do Supremo, teve base científica? Na minha opinião, não. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, fico à disposição de todos. Boa tarde a todos.